Irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande poder participar, né, desse momento. E realmente nós, como diretoria, pensamos que são poucos os momentos em que nós podemos tratar do assunto da confederação, né? Nós temos o congresso, as concentrações, então fica muito distante para tratarmos sobre esse assunto, e esse assunto tão importante, né? Como a palavra me transforma. E aqui hoje nós vamos ver, né, minha pior inimiga. Então, por vezes, nós achamos que as pessoas conspiram contra nós, né? Que nós temos, às vezes, nós casamos com o nosso pior inimigo, nosso marido, achamos que o nosso problema é o nosso marido, achamos, por vezes, né, que as pessoas na igreja não nos entendem, que a igreja deveria ser o melhor lugar do mundo, mas nós temos muitas dificuldades, enfrentamos muitas dificuldades, o nosso ambiente de trabalho, e assim por diante, onde nós vivemos. Mas a verdade é que nós precisamos, né, estar observando a palavra de Deus, e Ele nos transforma através da sua palavra, através do que Ele deixou, né, já escrito, o seu conselho divino para as nossas vidas, e então nós vamos ver que, na verdade, o problema reside em nós, no nosso coração. E eu gostaria depois de deixar, né, nós vamos deixar aí, vamos divulgar um link. Nós recebemos uma preletora na nossa igreja, a irmã Cláudia Lotti, e ela tratou sobre relacionamentos. Ela fechou o nosso mês do lar aqui na igreja, e eu gostaria muito depois que os irmãos, né, às vezes a gente não precisa nem divulgar o link, é só entrar lá no site, lá na página da Primeira Igreja de Guarulhos, no dia 26, na Escola Dominical. Nós não transmitimos mais a Escola Dominical, mas nesse mês do lar nós resolvemos transmitir todas as palestras, então os irmãos vão ver lá e vão ter uma grande lição. Então hoje uma devocional, um estudo muito rápido que aponta para o que nós vamos ver também na concentração de Santa Fé, que são aí os rudimentos do mundo, né? Aquilo tudo que o pensamento do mundo na qual nós estamos inseridas. Então, nós vamos lutar aí, né, contra todo esse pensamento, tudo aquilo que nos distancia da vontade de Deus e de brilharmos, né, reluzirmos e transparecermos como luzeiros, né, no mundo. Então, olhando para nós, e aí o versículo que eu gostaria de deixar essa noite aqui é tão conhecido, mas que cabe ainda muitas e muitas e muitas outras considerações em cima desse texto, que é o Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, conformar, né, como nós já ouvimos tantas vezes, não é uma conformação assim, no sentido aqui de não nos conformarmos, né, não significa assim, ai, puxa, mas que mundo, não é uma lamúria, né, ficar só mostrando a insatisfação com o mundo, ai, o mundo está perdido, puxa, ai, olha, nossa, esse mundo, olha, o mundo não tem jeito, e assim por diante. Não, essa conformação aqui, vamos pensar como uma forma de bolo. Quando nós fazemos uma receita e colocamos numa forma de bolo, quando ela é assada, ela sai a cara, ela toma a forma da forma de bolo. Então, aquela massa, que não era nada, era uma junção de ingredientes, né? Ela passa a ter a forma da forma. Então, nós, que não éramos nada sem Cristo, com a renovação da nossa mente, com a palavra de Deus, nós passamos a ter, então, uma forma de pensar diferente, nós nos assemelhamos a Cristo. Então, nós, né, aí vários ingredientes, nós éramos uma porção de coisa antes da nossa conversão, e pela ação do Espírito Santo, então, nós
nos tornamos como um belo bolo, né? Hoje em dia tem aquelas assadeiras maravilhosas que a gente fica querendo comprar, aquela coleção e tudo, de muitas formas diferentes, mas a essência é a mesma. É um bolo ali. Mas apresenta algumas formas. A forma de Deus, ela está escrita na palavra. Então, a nossa mente ela tem que ser transformada. Nós não podemos agir como as pessoas do mundo agem. E por vezes nós nos vemos em relacionamentos truncados, relacionamentos na igreja, os nossos casamentos e tudo, porque nós não nos conformamos à imagem de Deus, à sua vontade. Então, a imagem de Deus não é a semelhança física, a imagem de Deus, no caso, é o caráter de Deus. Então, se eu não expresso a imagem, o caráter de Deus nos meus relacionamentos, e isso só eu posso fazer por mim mesma, só na minha busca, na leitura da palavra, na minha oração, na intimidade com Deus é que eu vou ser transformada. Eu não posso ficar esperando que o meu relacionamento com meu marido, com as pessoas, com os meus filhos, parta deles. Eu posso esperar de mim. Eu não transformo ninguém. Quem me transforma é o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a vida dos nossos entes queridos, mas eu não. Então, eu não posso ficar esperando, né? E a renovação dessa nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, indignação, né? Essa renovação aqui, essa não conformidade com o mundo, então, não é só uma indignação com os relacionamentos errados, truncados que nós temos, né? Mas é uma maneira, assim, de nos conformarmos, sim, e não vos conformeis, não tomar a forma do mundo, mas tomar a forma de Deus. Então, eu só posso fazer isso habilitada pela palavra de Deus. Então, é mulheres transformadas pela palavra. Irmãs, quantas vezes nós nos deparamos com irmãs queridas, né? Às vezes, longa data que nós não vemos, ou irmãs que acabamos de conhecer, mulheres frustradas, tristes, decepcionadas, né? Mulheres com o coração tão cheio, tão amargurada. E o que acontece? É o ambiente, as circunstâncias, elas afetam, né, todas nós passamos por dificuldades, por problemas e assim por diante. Mas o que acontece? Eu não posso ficar esperando as coisas melhorarem. A palavra de Deus, se você fizer, nós já estamos aqui na igreja há quase 2 anos tratando sobre Apocalipse, então nos dá uma clara evidência que as coisas não vão melhorar. Vai piorar muito para depois melhorar de uma forma final, que é o encontro com Jesus Cristo, onde nós estaremos com Ele na glória, mas até então vai piorar muito. Então eu não posso ficar esperando pelo ambiente, eu não posso ficar esperando pela decisão do outro, e descansar nisso, né? O que eu posso fazer é transformar realmente as minhas atitudes à luz da palavra de Deus. Tem um... Regina, você mutou. Eita, aonde? Você ia começar a falar do livro. Tá. E esse livro aqui, então, ele fala, né, mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Esse livro aqui, ele passeia pela queda e conta, a autora aqui, a Nancy, ela fala como se fosse Eva, ela toma a voz de Eva desde da experiência da queda, e que ela caiu na mentira da serpente, e ela vai mostrando mentiras, né, que a serpente, que Satanás, ele continua contando e as mulheres continuam caindo. E eu tomei aqui, no finalzinho desse livro, lá na página 249, em que a Nancy, ela já está quase terminando no capítulo 11, esse livro, e ela vai falar, né, que já viram, e que ela vai falar muitas mentiras, na verdade são mais de 30 mentiras, em que ela esboça nesse livro aqui, e a verdade de Deus que nos liberta dessas mentiras, né? Então ela vem andando com esse livro, e eu gostaria de fazer aqui alguns apontamentos essa noite, para vermos como que a palavra, né, a palavra nos liberta. Então, ela fala aqui, que Deus não comete erros,
ela vai falando tanto que nós, né, diversas vezes, em momentos agitados, aborrecidos ou dolorosos, Deus dirigiu o coração dela de volta à verdade. Quando ouço a verdade, medito sobre ela, acredito nela e me entrego a ela, o Espírito de Deus me liberta. Minha mente e minhas emoções são estabilizadas e eu sou capaz de olhar para as circunstâncias da perspectiva de Deus. Quanto mais caminho com Deus, mais estou admirada com o poder da verdade. Então, são coisas, mentiras, são problemas, são circunstâncias, né? Momentos dolorosos em nossa vida, em que nós ficamos esperando que a outra pessoa haja, que as circunstâncias mudem, né? Para que nós, então, por fim, alcancemos liberdade, sejamos mulheres melhores, né? Mas, na verdade, isso não acontece. Então, nós ficamos buscando ajuda fora, algumas perspectivas do mundo para que nós melhoremos, mas na verdade, o que nos liberta é a própria palavra de Deus. Gosto muito de falar, né, que quem nos fez sabe como funciona. Quem fez, quem criou o celular, ele criou também o manual. Então, o Senhor, né, ele que nos criou, ele sabe, e ele tem a solução para os nossos problemas. Então, ele vai falar... Pode repetir o nome do livro, por favor? Sim. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. É Nancy DeMoss. Deixa eu ver aqui, para não fechar minha página aqui. Eu acho que sai ao contrário, né? Ele espelha ao contrário, eu acredito, aí para as irmãs. Depois a gente pode bater uma fotinha e mandar. É um recurso maravilhoso. Eu não aconselho que troque a Bíblia, né, por esse livro aqui. Ele é um instrumento que vai nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Ele é muito bom. Então, ela vai falar aqui que para olharmos, né, e para saborearmos a palavra de Deus em algumas verdades, então ela vai falar que Deus é bom, Deus me ama e quer que eu receba o melhor da parte dele, sou completa em Cristo, Deus é suficiente, podemos confiar em Deus, Deus não comete erros. Então, outras pessoas podem cometer erros graves que afetam nossas vidas, mas Deus sempre está cumprindo seus propósitos eternos, e eles não podem ser contrariados por nenhuma falha humana. Então, quando nós ficamos esperando a solução nos outros, né, nós podemos nos decepcionar. Então, em Deus, não, ele é bom, e ele é o único que não erra. E aqui, a sétima colocação que ela faz é: a graça de Deus é suficiente para mim. Como filha de Deus, nunca enfrentarei nenhuma circunstância que exceda a sua graça. Onde o pecado se ressalta, a graça fica ainda mais evidente. Quando sou fraca, ele é forte. Quando estou vazia, ele está cheio. Quando já não tenho mais recursos, seus recursos nem sequer começam a se esgotar. A verdade é que, seja o que for que esteja passando agora, a graça dele é suficiente para você. Seja o que for que venha a passar amanhã, ou no próximo ano, ou daqui 50 anos, a graça dele será suficiente para você. A graça é suficiente para lidar com as memórias, as feridas, os fracassos do passado, mais sofridos ou sórdidos. Sua graça é suficiente para uma vida inteira solteira, ou por meio século de casamento com um homem ímpio. É suficiente para a mãe que cuida dos pais idosos, para que os filhos partirem, para a mulher que passa por uma mudança de vida, para a viúva que vive de pensão e para a inválida em um lar de idosos. Precisamos falar a verdade para nós mesmas, dizê-la uma para a outra. Em cada período, em todas as circunstâncias, sua graça é suficiente, ela é suficiente para mim e é suficiente para você. Então, olha só, não há circunstâncias, não há problemas em nossa vida que a graça de Deus não seja suficiente para resolver os nossos problemas. Às vezes nós lutamos com amargura,
né? E não conseguimos enxergar a grandeza do nosso Deus, os recursos maravilhosos que a sua palavra nos dá e as possibilidades de resolvermos os problemas em Deus. Então, nós tateamos, colocamos a culpa no outro, né? Nos amarguramos os nossos relacionamentos e esquecemos de olhar para nós mesmos, né? Com uma lente que nos capacita a enxergar os nossos pecados. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta. Então, por isso que eu coloquei o título, Eu, minha pior inimiga. Então, quando eu não consigo enxergar e meus olhos estão focados no outro, aí fica difícil a resolução dos problemas. Mas se eu coloco a Bíblia, né, numa possibilidade que ela vai me confrontar, então fica mais fácil. Então, eu lido com os meus pecados, eu lido com os meus temores, eu lido com a minha falta de quebrantamento, para depois eu tratar do outro, se for o caso. Então, eu não posso ficar esperando no outro para que eu tenha uma progressão espiritual na minha vida. É Deus comigo, em mim, né? Eu não cresço espiritualmente pelo outro. Eu não tenho como me responsabilizar pelo pecado do outro. Mas eu tenho. Então, eu posso melhorar em muito o ambiente onde eu estou. Eu não posso melhorar a minha SAF, posso entrar na vida, na mente das outras irmãs e melhorar a fofoca, a falta de quebrantamento e assim por diante, mas eu posso começar em mim, né? Pedindo que Deus, o Espírito Santo, trabalhe na minha vida. Então, eu uso a palavra, né? Em meu favor, primeiramente. Então, eu vou ser grandemente abençoada e, consequentemente, outros. A bênção de Deus, ela não está circunscrita somente à minha vida, ela tem esse poder, né, de também influenciar os outros. E você pode estar sendo uma péssima influência, né, aquela irmãzinha que tem um desenho lá de uma hiena que ela sempre gosta de falar, né, um desenho antigo, e que ela, ó céus, ó terra, nada a ver, parece que tem uma nuvenzinha em cima da cabeça, né? E a nossa irmã Simone está falando aí, a começar em mim. Parece que tem uma nuvenzinha que ela vai andando em cima daquela pessoa, é difícil, né? Mas nós somos chamadas a lidar com essas pessoas também. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Paz. Eu tenho que ter uma intimidade tão grande com meu Deus que eu vou ser capaz de entender aquela pessoa. E essa palestra, irmãs, que eu falei sobre a Cláudia Lotti, ela tratou aqui na nossa igreja, e nós estávamos para sair para uma visita, uma viagem missionária que realizamos na semana passada. Então, faz 15 dias, foi dia 26 de maio que ela esteve, e no outro final de semana nós íamos fazer uma viagem missionária. E eu creio plenamente na providência de Deus que ela trouxe essa mensagem para nós. Eu falei para ela o tema que nós tratamos no mês do lar, quando eu a convidei, né? E aí ela ficou livre para ela falar o que ela quisesse. Pensa na providência de Deus em trazer esse tema. Olha, foi uma das viagens no ônibus e com 45 pessoas, com os 2 motoristas, né? Pensa na bênção que foi, porque sempre estávamos lembrando da palestra. Olha a palestra, você ouviu a palestra lá, e foi uma bênção, realmente. Então, a começar em mim. Não tem como eu exigir do outro, né, aquilo que eu não estou praticando na minha vida. Então, nós temos que nos lembrar de outras verdades também. O sangue de Cristo é suficiente para cobrir todos os meus pecados, e ela continua no livro, né? Eu recomendo muito esse livro aqui. A cruz de Cristo é suficiente para conquistar minha carne pecadora. Meu passado não tem como me atormentar. Então, todos nós somos ex, né? Ex alguma coisa antes da nossa conversão. E agora nós somos novas criaturas em Cristo. Então, você tem que sofrer essa transformação. Sofremos lá na cruz, né? Graças a Deus, somos justificados, mas a progressão da minha vida é comigo e Deus. Então, eu sou responsável.
Então, minha pior inimiga, quando eu deixo de depender de Deus, quando eu deixo de ter uma intimidade com a sua palavra, quando eu deixo de orar, e quando eu não deixo o Espírito Santo, né, transformar o meu coração, eu me torno a minha pior inimiga. Nem precisamos de Satanás nesse mundo. Nós precisamos somente do nosso coração. Então, pense, né? Nós somos capazes de provocar os nossos próprios problemas. E então, pela ação do Espírito Santo, então, com uma mente renovada que eu tenho como reagir, né? Transformada, então, reagir a esses problemas como Deus espera de nós. Como Deus espera de nós. Então, o mundo, né? Se nós queremos, a igreja, ela está aqui na face da terra para testemunhar. Para mostrar para o mundo que uma pessoa salva, e quando Deus nos criou em amor, Ele nos criou com um objetivo. Aqueles que me pertencem, os meus filhos, eles agem dessa maneira. Se for para reagir como pessoas do mundo, não precisaria de salvação, certo? Então, nós pecamos quando nós reagimos segundo a carne, como homens, né, velhos, com a velha natureza. Pecamos contra Deus e pecamos contra os nossos irmãos também. Então, nós precisamos, né, ter uma dependência do Espírito Santo para que possamos reagir espiritualmente. Então, aqui, ela fala na página 255, pelo poder do Espírito Santo, Deus vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordena que eu faça. Então, eu gostaria que alguém aí abrisse o seu microfone e lesse para nós 1 Tessalonicenses 5, 24 e Filipenses 2, 13. Primeira Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Isso, é que talvez aí é melhor. Vamos ler o 23 e o 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Isso. Então, o que ele mandou, nós vamos conseguir cumprir em Cristo, ok? Então, fiel é o que vos chama. Se ele falou que nós vamos conseguir andar segundo a sua vontade, segundo os seus preceitos, então a fidelidade é de Deus e não a nossa, ok? Então, na sua palavra ele expressa que é totalmente possível nós não mentirmos, não pecarmos, não tem lógico, não nós vamos ficar totalmente isentos do pecado somente na glória, mas aqueles pecados intencionais contra os nossos irmãos, é possível sim. É possível cada dia mais subir um degrau, nos distanciarmos do mundo e subirmos um degrau rumo ao céu, segundo a sua vontade, ok? Quando nós participamos do catecúmenos, né, eu lembro que eu tinha aí 12 anos, mais ou menos, de 11 para 12 anos, e tinha uma senhora, foi ela que nos deu o catecúmenos, e ela sempre desenhava uma escadinha, falando, a cada degrau que eu subo, eu vou rumo ao céu, e eu estou mais distante de Deus. Então, se ele nos manda, é porque nós temos total condição de obedecermos a sua palavra. E eu me torno a minha inimiga, por quê, irmãs? Quando eu não cumpro a palavra de Deus, porque a angústia, o amargor, ele é terrível, ele nos consome. Consome a gente primeiro, para depois atacar a outra pessoa. Às vezes nós pensamos, né, que ficar emburrada, que mostrar a nossa insatisfação e tudo vai atingir a outra pessoa, ela está nos atingindo primeiro, nós adoecemos.
Nós adoecemos fisicamente, adoecemos o nosso corpo, quando nós deixamos que o pecado ele tome conta de nós sem tratarmos devidamente. Então, se você não consegue discernir a palavra e usar todas as ferramentas, né, que Deus nos apresenta, você tem um pastor para isso. Você tem que buscar um conselheiro bíblico que te ajude a discernir a palavra de Deus e que ela faça o que tem que fazer na sua vida. Pastores são formados para isso, pastores são habilitados, né, para levar o rebanho do Senhor. Então, aquela voltinha lá no cajado, né, o cajado ele é reto e tem uma curvinha. Ele chama com aquela curvinha, mas ele é habilitado também para, às vezes, dar uma batidinha lá. Então, às vezes, nós levamos surras espirituais, né? Por exemplo, a Cláudia Lotti, quando ela veio aqui nesse dia 26, vocês vão gostar bastante dessa palestra, eu senti levando uma surra lá no banco da igreja, uma surra espiritual. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Então, você tem que buscar, né, sabedoria, discernimento na palavra de Deus, para que realmente, né, é melhor apanhar do Senhor, o Pai, ele corrige a quem ama. O Senhor nos corrige porque ele nos ama. A sua palavra está aqui, os recursos estão todos aqui, né? Então, nós nos tornamos inimigas de nós mesmos quando nós andamos fora da vontade de Deus, longe da vontade de Deus. Então, todo estudo bíblico da semana, toda a mensagem que é dita no púlpito, toda a escola dominical, se você ensina ou se você recebe uma aula, ela nos habilita a isso, ela converte as nossas mentes, né? O texto lá de Romanos, ele faz essa chamadinha aí para a gente, né? Que não nos moldemos, não tomemos a forma do mundo, mas como uma perfeita massa de bolo, nós podemos nos moldar segundo tomar a forma da forma de Deus. Então, é o caráter de Deus, tá? É o caráter de Deus que nós, então, devemos assumir. E, mais uma vez, quando nós não buscamos, não dependemos da palavra de Deus, nós sofremos espiritualmente, fazemos os outros sofrer também. Então, os nossos filhos, eles não conseguem, né, refletir Cristo, nós não conseguimos refletir o Evangelho. Pensa numa mulher angustiada, pensa numa mulher amargurada, pensa numa mulher que não consegue, né, descansar em Deus, uma mulher sobrecarregada, que não aprendeu a confiar em Deus. Então, nós incutimos isso também na vida dos nossos filhos, infelizmente. E também os nossos maridos, né, sofrem conosco. Então, nós nos tornamos inimigas de nós mesmos, né? É uma vida sofrida espiritualmente, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias. Embora as circunstâncias estejam ruins, a nossa alegria ela é em Cristo, por tudo que Ele já fez e fará em nós. Então, se minha casa foi assaltada, se eu perdi o meu marido, se eu tenho uma doença ruim, essas coisas acontecem porque nós vivemos debaixo do sol. Mas isso é por um breve momento, a nossa vida é um sopro, né? Nós temos que ter o olhar na eternidade. E aí, a palavra de Deus é que ela é um colchão. Sabe quando você está tão cansada, você está tão esgotada que você se larga na cama e quer descansar, né? Você ali, então, a palavra de Deus, a vontade de Deus, tudo que Ele preparou para nós nesse mundo tão terrível, é um colchão, a sua graça, ela é um amortecedor para os nossos problemas. Então, nós temos que aprender a depender, né? E não ficar lutando contra nós mesmas. Não na nossa sabedoria, não na sabedoria das amigas do trabalho, das nossas vizinhas, de ímpios que estão longe da vontade de Deus, e até mesmo uma pessoa que até pode ter boa vontade dentro da igreja, mas que ela não é direcionada pelo Espírito, ela não é direcionada pela palavra de Deus, ela também não vai te ajudar. Então, qual é a tua lupa, a tua peneira, né? É o crivo e a palavra de Deus.
Ah, mas deixa eu ver aqui, fulano de tal falou para mim tal coisas que sim, eu estou assim, mas eu estou tão angustiada, eu preciso derramar o meu coração em Deus, então eu vou buscar na sua palavra. Então, você vai falar, pastor, por favor, eu gostaria de algumas passagens direcionadas a tal assunto que eu queria, então, que me desse um norte para a resolução dos meus problemas, antes de você tomar as suas decisões. Não é buscar depois a orientação. Eu lembro uma vez, né, que uma pessoa chegou para o pastor Sandoval e falou assim, ó, pastor, eu estou só comunicando que tal dia eu estou me separando. Aí o pastor falou assim, bom, se a irmã queria me comunicar, comunicado está. Agora eu quero que a irmã antes passe no meu gabinete. Estávamos chegando, não era conhecido e tal. Então, não tem como, o crente não pode. Nós não temos esse direito de tomar as nossas decisões baseadas no achômetro do mundo, porque todo mundo faz, porque todo mundo fez. Nós somos muito boas, né, como mulheres aqui, puxar só um pouquinho para o nosso lado, que eu acredito que tem alguns irmãos aí, de falar assim, mas você não é todo mundo. Eu já falei para você, você não é todo mundo, né? Ah, então, por quê? Porque você é meu filho e assim por diante. Nós somos mestras em falar isso para os nossos filhos, ou para sobrinhos, ou quem quer que seja, se você não tem filhos, né? Mas na hora, às vezes, de tomarmos as nossas decisões, a quem você recorre primeiro? É o teu pai, o pai celestial, aquele com letra maiúscula? É na dependência dele que você tem andado? É na dependência dele que você tem buscado a resolução para os seus conflitos pessoais, né? Então, você se torna a sua pior inimiga se você não faz isso. Uma vida realmente de amargura, né? Então, não é fácil, irmãs. A vida cristã nunca foi fácil e não continuará sendo se você não depender da palavra de Deus. E para fechar aqui rapidinho, tem um último aspecto aqui que ela vai falar: sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, minhas reações e minhas escolhas. Uma das verdades mais libertadoras que aprendi na adolescência foi que Deus não me responsabiliza pelas ações dos outros, mas que sou responsável pela forma como respondo a eles, independentemente de como me tratam. Então, eu não posso, se meu filho pecou, se meu marido está com problema, se a igreja está com problema, eu não respondo por esses problemas, eu respondo pelos meus. E eu sou responsável pela forma como respondo a cada um desses problemas, independente de como as pessoas me tratam. Ah, Senhor, mas aquela irmã lá, ela me olha torta, aquela irmã lá não me responde, então também não vou responder. E assim por diante. Ah, ninguém vai, eu também não vou. E assim, e assim vai. Não, você vai responder diante de Deus aquilo que você fez. Então, já dando aí uma prévia do que a Cláudia falou, né? Aquela irmã difícil lá, que você fala assim, ah, irmã, te amo, tá? Mas não me liga, não. Ah, eu gosto tanto de você, mas, ó, só um beijinho e tchau, tá? E, então, não tem como, irmãs. Você tem que ter um coração disposto a amar, um coração disposto a segunda milha, um coração disposto a ouvir, a ajudar, né? Essas ações é que você vai responder diante de Deus. Não tem como fugir a isso, ok? Então, podemos não ser capazes de controlar as circunstâncias que entram em nossa vida. Não tivemos nenhuma escolha sobre a casa em que nascemos, nossa aparência física, nossa educação e muitos outros fatores que influenciaram e amoldaram. Mas pela graça de Deus, não precisamos ser vítimas e podemos controlar como reagimos às circunstâncias que Ele permitiu que entrassem em nossa história. Quando pararmos de culpar as outras pessoas e as circunstâncias pelos comportamentos pecaminosos ou pelos padrões negativos de nossa existência, e quando começarmos a assumir responsabilidade pessoal pelas nossas próprias escolhas, seremos libertas da sensação de que somos vítimas indefesas. Seremos livres para obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias.
Eu não tenho como, né, dirigir o coração do outro, eu não tenho como entrar no coração do outro, eu não tenho como ver, prescrutar, não, saber as motivações dos outros, eu não tenho como saber disso. O que eu tenho, né, é começar a assumir a responsabilidade pessoal pelas próprias escolhas, então aí eu serei liberta. Então, se eu decido perdoar, se eu decido andar segunda milha, dar uma nova chance, porque a questão de perdão, você consegue perdoar quando você entende o que Cristo fez por você. Nós não valíamos nada, nós não merecíamos nada, mas nós fomos compradas por um alto preço. Então, a primeira missão de Deus, ela foi já ali em Gênesis, ela já foi logo colocada, foi em resgatar a sua igreja, resgatar o seu povo, depois da queda. E aí entra um projeto, uma missão de amor, que foi prometida há tanto tempo no Antigo Testamento, todo aquele povo morreu nessa promessa, e no Antigo Testamento eles conhecem, eles presenciam essa promessa, e nós agora esperamos a segunda vinda dessa linda promessa que é Jesus Cristo. Então, só olhando para a cruz de Cristo é que nós vamos ser capazes de perdoar os outros. Então, isso é um processo que nós aprendemos, né? Eu não tenho direito de ficar fritando a pessoa, cozinhando, assando ali, né? Porque nós fomos compradas por um alto preço. E os meus problemas, então, eu trato na cruz de Cristo também. Eu trato os outros, né? Os problemas dos outros, o que eles fizeram, o que deixaram de fazer, lá na cruz de Cristo, porque eu tenho que ver que eu fui perdoada também. Então, os problemas, eles vêm na minha vida, mas aí é comigo e Deus, como que eu vou resolver, como eu vou reagir a esses problemas. Não posso falar assim, mas aquela irmãzinha lá, ela pecou, ela deveria ter feito assim. Não, e você? Que quando acontece com você, você também não faz. Então, irmãs, para os nossos problemas, né, e como nós somos afetadas com a mentalidade do mundo, é o que nós vamos ver lá na concentração em Santa Fé, que ela vai tratar sobre essa questão do feminismo e como ela tem atingido a nós mulheres particularmente, né, e que parece que nós somos coitadinhas, parece que nós somos vítimas, parece que nós temos sempre uma cara sofredora de mulheres cristãs, muito pelo contrário, nós somos libertas. Nós já ganhamos essa liberdade em Cristo. Em Gálatas 5:31, ele vai falar que o quê? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneçais, pois, livres e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, essa liberdade em Deus é que nos tira de todas essas amarras de feminismo e tantos outros conceitos do mundo, e nós temos uma novidade de vida, nós somos livres em Cristo, e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos para que nós possamos viver uma vida leve, uma vida que transpareça para o mundo que Cristo em nós. Cristo em nós. Né? Então, as pessoas vão ver que nós não precisamos ficar amarradas nesses conceitos de beleza, nessas coisas de, né, correr atrás dessas futilidades. E esquecemos do que é importante. As igrejas estão esvaziando. Os crentes estão pensando em si mesmos, em trabalhar, em ter, em obter, em serem alguma coisa, os filhos, né, em formar, em ter uma boa faculdade, fazer formação, não sei o que, os casais hoje nem veem os filhos, né, porque tem que trabalhar em 2, 3 empregos, a esposa, o marido faz isso, faz aquilo, os filhos coloca lá, coloca aqui, não sei o que, e a identidade dos filhos está sendo formada, mas é num conceito do mundo, pouca coisa dentro da igreja, pouca coisa dentro da igreja. Eu lembro quando a gente morava em Goiânia, e nós fazíamos muitas programações pelo presbitério, quando era um só lá,
e tínhamos as cantatas, né, e então a gente fazia cantata de Natal e tal, e eu lembro que por muitas vezes a faixa etária com que a gente lidava lá, dos jovens participando, né, eles não estavam na faculdade ainda, estavam no ensino médio e assim por diante. E, às vezes, a gente excedia os tempos, né, dos ensaios, lá, o tempo dos ensaios, por muitas vezes, não era às vezes, não, por muitas vezes a gente excedia, mas era um ambiente tão bom, tão gostoso, e a gente ensaiava, 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 e eu lembro que, às vezes, eu ouvia muita coisa de muitos pais. E os meus eram pequenos, eles dormiam lá no banco da igreja, né? Então eu levava um monte de mamadeira, um monte de coisa, eles tomavam e brincavam, e cresceram nesse ambiente, acho que por isso que eles gostam tanto de música. E eu sempre fiquei pensando assim, né? Não é melhor vir buscar na igreja, seja 10 horas, meia-noite, do que buscar na porta de um bar? Uma vez eu escutei, quando eu cuidava de liga juvenil, né, em outro contexto, em outro tempo, que, meu filho, se deixar, ele quer morar na igreja. Louvado seja Deus. Quando os nossos filhos querem e desejam morar na igreja. Então, não vamos ficar preocupadas, irmãs, né, com que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para organizar, eu não posso, porque final de semana fica marcando trabalho, fica marcando isso, a igreja tem muita coisa, porque eu tenho que lavar, que eu tenho que passar, que eu tenho que organizar, que eu tenho que fazer, que eu também tenho que olhar para minha família, que eu também, e as nossas igrejas estão esvaziando. Nós estamos com muito mais tempo e o pé no mundo do que nos átrios do Senhor. O Salmo 84 fala, né, eles estavam lá em cativeiro, e eles não podiam prestar o culto devido ao Senhor, que eles estavam acostumados, eles não podiam fazer da forma que Deus queria. Então fala, né, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãs, o nosso prazer tem que estar, e tem que ser, de estar com o povo de Deus, na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. É lá que eu vou ser confrontada, é lá que eu vou ser cuidada, é lá que eu vou ser transformada pela palavra. Não que eu não possa fazer a minha leitura em casa, mas o pastor eu não tenho na minha casa. Eu não tenho um pregador preparado, inspirado, um pastor que vela por minha alma, porque é o mandato de Deus. Isso eu não tenho, ainda não. Bom, eu tenho o meu pastor, né? Eu sou esposa de pastor, eu tenho esse privilégio, mas a maioria dos membros não tem. Então, que tenhamos, né, prazer de estar nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, que você faça as suas leituras, né? A leitura da palavra de Deus, ela que vai te confrontar. Os livros, eles são instrumentos de Deus, mas o que vai te confrontar, na verdade, é a palavra de Deus. Uma leitura guiada, se você não consegue fazer, peça para o teu pastor te ensinar, uma boa irmã, que ela tenha mais experiência na vida cristã, que ela te ensine como ler a Bíblia. E para você que já é uma pessoa que nasceu no berço cristão, o meu desejo é que você renove o seu desejo, que você renove a sua vontade, a sua fome espiritual por Deus, e que então você seja transformada. A transformação aqui não é a nível de salvação, é a renovação da sua mente. Às vezes você está acostumada com a igreja. Às vezes você lê a palavra de Deus automaticamente, mas você não busca transformação pela palavra. E lá na concentração, nós vamos ver, então, esse tema, né, esse problema terrível que é o feminismo, e que ele está assolando as nossas igrejas, as mulheres, né, com uma perversão muito triste da vontade de Deus para nossas vidas, né? Então, meninas estão aprendendo muito na faculdade, estão bebendo mais da água do mundo do que da fonte que é Jesus Cristo, né? Então, fica aí, né, a nossa
o nosso tema de hoje, né, é mulheres transformadas pela palavra, né, a minha pior inimiga. Se você não busca transformação pela palavra, se você não ouve o Senhor, se você não ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, se você não o tem com exclusividade, se você ama mais as coisas do mundo e tem colocado outras coisas no altar do teu coração que não o Senhor, então você se torna a sua pior inimiga. O problema é você mesma, não é a tua igreja, o problema não é o esfriamento dos outros, o problema não reside no seu marido, não está em seus filhos, nas circunstâncias, o problema reside em você. É uma falta de comprometimento, uma falta de espiritualidade, de intimidade com o Senhor. Se Ele te fez, Ele sabe como você funciona. Então, vamos, irmãs, orar para terminar. Irmãos, né, para terminar nosso breve estudo dessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque fomos regenerados, porque fomos alcançados, Senhor, pela tua graça. Te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício do teu Filho, Senhor, que foi a expiação, Senhor, completa em nosso favor. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos ter a tua palavra em nossas mãos livremente, entendermos, Senhor, qual é a tua vontade em nossas vidas, e nos perdoe, Senhor, quando nós não dependemos de ti. Nos perdoe, Senhor, quando nós não ouvimos a tua palavra, quando não deixamos, Senhor, que ela nos confronte, que ela cumpra o seu papel em nós. Nós pedimos, Senhor, que renove a cada dia, Senhor, o nosso desejo em buscá-lo, através da tua palavra, dê, Senhor, sabedoria aos pastores, aquelas irmãs, Senhor, mais velhas, que conhecem a tua palavra, Senhor, que elas também tenham o prazer, Senhor, de ensinar as mais novas. Nos use, Senhor, em tua casa, use, Senhor, a confederação, nos prepare, Senhor, para o encontro que teremos em setembro, os preletores ali, Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor, através dos mesmos, ó Pai, a mudarmos e termos uma cosmovisão, Senhor, centrada em Ti. Que tudo que vivenciarmos, Senhor, nesse mundo, todas as nossas experiências, Senhor, passem pela lente do Evangelho e que ela nos transforme os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas intenções, Senhor, esse velho coração, ó Pai, que precisa ser sempre transformado. Abençoe a cada uma das irmãs, nas suas necessidades, e mais uma vez, ó Pai, abençoa a confederação, Senhor, para que possa sempre estar trabalhando em tua obra. Nós pedimos tudo e te agradecemos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.